Oi, gente, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast. E logo de início, a primeira convidada vai ser a nossa pastora Érica Costa. Nesse encontro aí, nesse podcast, ela vai estar falando um pouco sobre a sua vida, contando um pouco da sua consagração como pastora, os desafios de liderar mulheres, da sua caminhada cristã como mulher, enfim, tem muita coisa. Fica ligado aí em tudo que ela vai trazer como conhecimento pra gente. E você que está escutando aí pelo Spotify, não deixe de seguir a gente no Spotify. E se for pelo YouTube, clica no joinha, segue a gente também, fica ligadinho, porque vai ter muito convidado bom nessa temporada. Pastora, primeiramente, muito obrigada, aceitar participar aqui do nosso podcast. É um prazer receber a senhora. A gente vai estar aqui conhecendo um pouco mais da senhora como pastora, a gente vai conversar sobre liderança feminina, muita coisa que a gente vai aprender e trocar aqui. E seja bem-vinda ao nosso podcast. O prazer é todo meu e eu já estava numa expectativa muito grande, né? Eu acho que todo mundo estava nessa expectativa. Mas é muito bom, falar um pouco do que Deus faz na nossa vida, e na nossa trajetória, porque a gente não cai de paraquedas, Então, é importante que as pessoas conheçam um pouco, o antes da pastora Érica Costa. Sim. E antes de pastora, assim, como foi, pra gente iniciar toda essa sua trajetória desde o início? A senhora sempre nasceu no lar cristão? Não? Como é que foi? Como é que a senhora conheceu Jesus? Então, eu não vim de um lar cristão, A minha família, não era cristã. Mas, como eu sempre falo, assim, de vez em quando, foi através de 2 tios, Um diácono e um tio pastor hoje em dia, de outra denominação. E eles iam na minha casa, chamava a mim, meu irmão, E eles levavam a gente para EBD. Então, assim, eu sou fruto, da EBD. Como a gente diz, é cria da EBD. Eu sou cria da EBD. E através de um tio, 2 tios. Mas teve um que foi mais vezes, que me acompanhou mais e que, inclusive, queria até me levar para morar com ele e com a esposa dele, porque ele tem 2 meninos. Então, ele foi um tio que era bem mais próximo a mim e que se apegou demais a mim e sempre dizia para mim que um dia eu iria me casar com um homem de Deus, com um obreiro, aquele que estava servindo a obra. E isso eu ouvi na minha infância, indo à igreja. Foi a partir desse tio que eu me converti, que hoje ele é pastor. Nessa época a senhora era adolescente? Ou eu era mais nova? Era adolescente? Era uma adolescente. Como é para a senhora hoje lembrar dessas promessas desde a adolescência e já hoje vivendo, a promessa do Senhor na sua vida, em tudo? Como é escutar e pensar assim, o Senhor se cumpriu, Ele é fidelíssimo, como a senhora sempre diz. Fidelíssimo demais, porque a gente ouve, como jovem, como adolescente, mas a gente acha que não vai acontecer. Então, por que a gente acha que não vai acontecer? Porque as circunstâncias, elas não batem com a promessa. Então, toda promessa de Deus, ela vem em um momento que a sua vida está um caos, que a sua família está um caos. E você olha assim, isso nunca vai acontecer. Mentira do diabo! Porque Deus, ele é muito fidelíssimo, Deus não está limitado ao tempo, Deus não está limitado ao mês, ao ano, não. As circunstâncias, não. Ele é Deus, ele é fidelíssimo. Então, no tempo já determinado por Deus, isso aconteceu. E olha eu aqui, dizendo que ele é fidelíssimo e com a promessa. Muita coisa já sendo cumprida. Sim. E é interessante ver assim, naquele momento, normalmente quando a gente tá recebendo a promessa, é tudo tão distante, Todo o tempo vai demorar anos, Na verdade demorou, porque a gente precisa aprender, amadurecer, para viver essa promessa do Senhor. E hoje, olhar também de fora a senhora,
conquistando tudo que a senhora conquistou, o pastorado agora, né? Acho que já vai fazer um ano. Isso. Vai fazer um ano já. Fez um ano, né? Em Fez um ano. dezembro. Sim, agora em dezembro. Isso. Um ano e um beijinho já vai fazer. E como foi, assim, pra senhora, quando a senhora recebeu a notícia? Nossa, assim. Ser pastora. Porque antes, como ovelha, todo mundo já chamava, já dizia, né? A minha pastora, né? Já reconhecia, né, o pastorado sobre sua vida. Então, realmente eu não esperava. Eu tinha promessa, mas as circunstâncias, como eu havia falado, né, antes, não batia. Então, eu vivia já aquilo que Deus já tinha liberado sobre a minha vida, independentemente se aquilo fosse acontecer ou não. Eu já me vestia daquilo ali, eu já tomava posse daquilo ali. Então, como você mesma falou, e você é minha ovelha, Sim. né? E eu achei lindo porque você trouxe isso como algo que já era dito aqui, né? As pessoas já me chamavam de pastora. E quando chegou, né, a notícia, foi muito assim, foi muito incrível, porque era para ser, nesse dia tinha a reunião com a nossa pastora Elisete e tinha também, automaticamente, com o pastor Silas. E aí Edson disse, olha, para o nosso pastor regional, o pastor Zé, pediu para que você assistisse a reunião, né, de pastores e obreiros. Eu disse assim, não posso, porque eu tenho que assistir a da pastora. Ele fez, olha, eu não sei, mas é para você assistir. Eu falei, então tá bom. Então eu fui lá e assisti. Quando eu vi, assim, a listagem que saiu o meu nome, foi um misto de emoções. Eu não sabia se chorava, eu não sabia se sorria. Foi um misto e ao mesmo tempo eu chorava e sorria. Eu chorava e sorria. E aí o telefone começou a tocar, as mensagens chegaram, muitas mensagens. Pessoas do Rio ligaram para mim, muitas queridas do Rio ligaram para mim também, dando, né, os parabéns. E eu disse, meu Deus, é verdade, se cumpriu. Mas é um misto de emoções e é algo que Deus faz, que a gente se sinta como criança, né? De tanta felicidade, de tanta alegria. Interessante, achei interessante o que a senhora falou, assim, o sentimento de criança, né? Quando a criança ela ganha algo que ela queria muito, né? Ela fica totalmente realizada. E é assim que o Senhor faz a gente se sentir. Achei muito boa essa analogia, né? E, assim, hoje, antes do pastorado, a senhora já era líder de mulheres, já era líder das mulheres vitoriosas aqui da ADVEC Caxangá, né? Por muitos anos já. E, assim, a gente sabe, né, dos desafios que é, né, liderar mulheres. A mulher em si, ela tem muitas potências, né? Tem um misto de sentimentos numa mulher só. E a gente sabe que é bem difícil. E, assim, para a senhora, no início, né, no primeiro ano, assim, que foi colocado na sua mão essa liderança, e hoje, como foi percorrer esse caminho? Então, todo início, ele é muito difícil, né? E no meu início de liderar mulheres, eu não tinha ninguém que me orientasse, que me viesse me mentorear, me desse uma direção. Então, devido a isso, eu errei muito. Porque é diferente quando você tem alguém para lhe mentorear. É diferente. E na época eu não tinha. E aí eu entrei assim para esse mundo, né, de responsabilidade, de você ajudar o seu esposo e cuidar de mulheres, de ser líder de mulheres, não que seja uma obrigação no nosso ministério isso, mas é algo que eu já tenho já corre nas minhas veias, né, a liderança. Eu sou uma líder nata. Sim. Então, eu já tinha isso, porém estava precisando de ser tratado. Então, assim, eu errei muito, feri muitas mulheres também, mas também fui muito ferida. Mas hoje, né, com tudo que Deus tem me dado de ferramentas, de sabedoria, a busca com Deus também e a cura que há também, né? Quando a gente identifica que nós precisamos mudar, e quando eu comecei a me perceber, e aí eu disse, não, a mudança primeiro vem em mim.
E aí foi quando Deus fez e tem feito, né, na liderança MV Caxangá, algo que tem sido referência. Sim. Referência nacional, né? Diga-se de passagem. Ai, Deus, alegrou. A senhora falou uma coisa do início, que no início a senhora não teve uma pessoa para lhe ajudar. E como eu tô um pouco, assim, conheço mais a senhora, eu sei que hoje a senhora prepara outras meninas, outras mulheres, na verdade, né? Isso. Que tem o seu esposo, tem um chamado pastoral, e outras meninas também que a senhora traz mais para perto, para preparar. Esse desejo, ele veio desse início, que a senhora não teve alguém para lhe preparar, e a senhora quer fazer diferente com outras meninas. Isso, eu acredito muito que as nossas dores, as nossas feridas, ela tem um propósito. E através, né, das minhas dores, Deus me deu o propósito. Ou seja, já havia esse propósito, só que eu não estava preparada, não estava curada. E aí eu entendi qual é o meu propósito no reino. É me preparar mulheres, aquilo que eu não tinha no início. Hoje não, hoje eu tenho a pastora, né? A gente vai ao Rio e a gente tem muito... a pastora, ela traz muito conteúdo pra gente, nos orienta a hora. Sempre, mesmo eu estando aqui em Recife, mas sempre a pastora faz questão de fazer reuniões uma vez por mês, através da plataforma Zoom. Então, ela sempre está ali mentoreando e tal, mas antes, há 10, 12 anos atrás, não existia. Então, eu já vim com as minhas malas, né? Com as minhas dores, com aquilo que precisava ser ajustado. E hoje é todo um diferencial, porque quando eu olho para a minha pastora Elisete, eu vejo um referencial. E, claro, também buscando ajuda, né, com a psicologia, fazendo terapia. Então, isso foi um divisor de águas para que eu pudesse ajudar a mulheres como esposa de pastores, como tem aqui, como também a jovens e adolescentes, né, que a gente tem feito essa abertura e trazido para preparar mulheres para liderar e também para servir ao seu esposo, a sua casa, né, e a sua família. Sim, sim. É interessante ver esse caminho, assim, o quanto a senhora está aberta, né? Porque muitas vezes a gente se fecha, né, por conta das dores, mas a senhora está aberta, né? A senhora quer isso, a gente vê o quanto a senhora fica empolgada, né, para ajudar mesmo, para ensinar, né? Ensinar, assim, vamos desse jeito que é melhor, que a gente vai ter mais sucesso pela experiência que a senhora teve, pelo caminho que a senhora percorreu. Né? E aí ajuda, né, a quem está chegando agora, né, vamos dizer assim, a não cometer os mesmos erros, a olhar de forma diferente para alguma situação, né? E é tipo assim, olha, vocês vão errar menos. Sim. E vocês vão errar bem menos do que eu, e vocês vão além do que eu, e que honra poder servir vocês, que honra ser um grão de mostarda na vida ministerial de vocês, para que vocês cheguem além e que errem bem menos, como eu errei. Eu não sei se, assim, a senhora se identifica assim, mas olhando daqui, eu identifico essa característica na senhora como protetora. No sentido de as pessoas que a senhora cuida, as mulheres que a senhora cuida, a senhora é muito protetora com elas. No sentido de, na hora que alguma fez alguma coisa, a senhora sabe corrigir. Mas, ao mesmo tempo, fica como uma leoa, sabe? Protegendo ali, não mesmo com as minhas crias, né? Que ninguém toca aqui. A senhora se identifica assim? Totalmente. Como uma mãe águia, né? Sim. Que tá ali, a mãe águia, né? Tá ali com seus filhotes, né? Que tá ali ensinando, mas também você tem o processo que a mãe começa a empurrar para que os filhotes aprendam a voar sozinho, mas ela tá de longe protegendo. Então, assim, realmente, eu tenho esse lado, assim, mãezona de proteger, porque às vezes o que acontece é que elas também podem ser feridas como eu fui. E aí eu vou para blindá-las mesmo. Sim. Como uma pastora. Sim. E como líder que ama também. Sim. Que cuida, né? Sim. Hoje, num dia atual, qual seria o seu maior desafio
como pastora de mulheres? Meu maior desafio... Eu já enfrentei muitos desafios, né? Sim. Assim, hoje eu tô tão resiliente. Deus criou isso em mim, uma resiliência, assim, fenomenal. Às vezes nem acredito. Eu nem acredito de onde vem tanta força. E sei que essa força vem do alto, né? Mas é algo sobrenatural. Ele não me permite eu me prostrar diante de qualquer situação. Não que eu não sinta, eu sinto, mas ele não permite. O Deus Todo-Poderoso, ele não permite que eu fique muito tempo prostrada, muito tempo com mimimi. Até porque eu nem gosto desse negócio de mimimi, de vitimismo. Uau, não é comigo. Mas vem uma força sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Então, eu tenho uma resiliência que eu acho que é uma resiliência muito diferenciada, eu posso dizer. E vem uma alegria do Espírito de Deus que realmente é para aqueles que clamam ao Senhor. Eu tenho clamado a Deus, Senhor, eu quero a alegria do Teu Espírito em meio à adversidade. Eu quero me regozijar em meio à tristeza. Não é que eu não chore, não é que eu me fique triste. Aqui eu não sou uma Mulher Maravilha, nem quero trazer isso aqui. Mas eu quero dizer que em meio às lutas, né, eu consigo me erguer com muita rapidez e com alegria, um regozijo e detalhe. É um combustível para que eu vá além. É algo assim que eu digo, meu Deus, só o Senhor para fazer isso. Então, desafios para mim é um combustível. Eu amo desafios. Que leva ainda, impulsiona, vamos dizer assim. Demais, demais. Põe um desafio. Me desafie para você ver. Eu vou longe. Mas eu sei que isso faz muito parte da minha personalidade, sim, sabe? Então, qualquer desafio, para mim, é um combustível. Um combustível. Então, eu não tenho, porque assim, os desafios que vieram, Deus fez eu superar todos e dei resultado. Muitos. E bons. Que resultados. Sim, sim. Né? E a senhora tem construído isso, né? Cada dia mais, esses resultados. Né? Que é possível ver todo mundo que está ao seu redor, né? Toda a construção que a senhora tem feito. E assim, a senhora falando, eu fiquei pensando um pouco como é interessante, né? Assim, a palavra resiliência na sua vida, né? Porque para tudo, para pastora Érica como pastora Érica como mulher, né? Então a senhora traz essa palavra como se fosse algo que forma quem a senhora é, né? Uma vez, né, eu conversando com meu esposo, e aí a gente, assim, o que você me defina com uma palavra? A gente fez essa dinâmica, eu e ele sozinho em casa. E aí ele disse, quando eu olho para você, eu vejo uma mulher determinada, uma mulher resiliente. Você é uma mulher muito forte. Então aí ele em poucas palavras, mas as poucas palavras que ele fala é muito, muito forte, muito verdadeira. Muito, muito direcionada à minha personalidade, sim, quem eu sou. Sim, sim. E assim, muitas vezes, por mais que as outras pessoas, falando um pouco assim de identidade, porque a senhora tem uma identidade muito firmada. Ninguém abala ali, mas assim, a gente sabe assim, até para as meninas jovens que estão assistindo, né, mulheres também já formadas, assim, a gente sabe que muitas vezes o que o outro pensa ao nosso respeito, né, às vezes são coisas positivas, e às vezes por questões do outro, se for positivas, assim, a nossa identidade, ela é abalada, né, e a senhora, como tem autoridade, assim, uma identidade firmada, o que a senhora falaria para essas jovens, adolescentes, né, que ainda estão formando sua identidade, jovens que ainda estão assim, modificando, né, aprendendo a lidar com isso, sobre a sua identidade, não se abalar com o que o outro fala. A gente sabe que assim, tem que ter levado em consideração, dependente de quem vem, né? Mas ao mesmo tempo tem pessoas que se abalam com tudo, né? Tem a sua identidade mexida com tudo, não sabe realmente quem ela é em Deus. A mulher que ela é. Crente mimimi. Né? Mas nós entendemos. Sim. Então, tanto para os jovens, para as adolescentes, para mulheres, sim, né? Que devolva ao outro aquilo que não lhe pertence. Porque se você for viver a sua vida
né? Pensando muito do que o que será que eu vou pensar de mim? Né? Não, o que Deus pensa sobre você. Então, quando eu trouxe isso para minha vida, peraí, deixa eu aqui meditar, mergulhar na palavra de Deus. Peraí, não tá batendo com o que essa pessoa pensa ao meu respeito. Porque o meu Deus, ele diz que eu sou filha, eu sou amada. Eu tenho uma herança, eu sou uma filha que ele me ama e eu sou amada. E esse amor já vem desde a infância. Então, eu já tenho isso, esse amor, essa firmeza, desde a minha infância, desde a minha família, de ser muito amada, de ser muito mimada, de ser uma filha, de ser colocada no colo, de ser beijada pelo pai, de ser abraçada pelo meu pai, pela minha mãe, pelo cuidado. Então, assim, eu fui criando essa firmeza, né, que é a base familiar, de ter essa afirmação e esse amor desde a infância. É bem verdade, como você nos traz, que na nossa adolescência, né, na nossa juventude, e até hoje mesmo, as pessoas querem que a gente seja o que elas são. Querem nos moldar. Quer moldar e colocar num quadrado, né, num quadradinho. Então, assim, eu sempre digo, né, eu não sou uma pessoa engessada. Eu sou livre, Jesus me libertou. Então, se Cristo me libertou, eu posso ser feliz, eu posso celebrar, eu posso sim ser eu, claro, com os princípios bíblicos, né? E sendo a filha amada desse Deus tão fidelíssimo. E o que o outro pensa e o que o outro acha, eu devolvo para ele, porque ele tem que se resolver, né? Procurar ajuda. Mas a mim, não, eu não me permito a isso. A deixar de viver o que Deus tem para minha vida, ser quem eu sou, que Ele coloca uma identidade em cada um, né? Um DNA, né? Nós temos um DNA diferente e o que nos une é o DNA de Cristo, mas somos seres, né? Singulares, né? Então, muitas das vezes essa pessoa, ela é uma pessoa frustrada, recalcada, meu amor, né? Que quando vê alguém assim muito espontânea, muito alegre, muito bem de vida, no sentido assim, bem de vida espiritual, tem paz de espírito, mesmo passando por problema, mas tem paz de espírito. Eu durmo bem, tá? Detalhe. Eu posso estar numa prova que for, eu durmo bem. E detalhe, eu ainda acordo feliz da vida, dizendo que ele é grande, que ele é fidelíssimo, adorando a ele. Como vocês viram, tá no podcast do meu esposo, né? Que ele assim, meu Deus, que mulher é essa que já acorda feliz. Porque a minha felicidade não está limitada às circunstâncias, nem aos homens, nem ao que fizeram comigo. Eu entendo e trouxe para minha vida que a minha felicidade vem de Deus. Então, se vem de Deus, eu tenho já acordar agradecendo, dando glória a Deus. E realmente, no 220, eu sou assim. Eu já acordo assim. E quem não acorda, tudo bem, glória a Deus. Eu não condeno, sabe? Mas a pastora Érica Costa já acorda assim. Então, tem pessoas que são frustradas, mal amadas, uma história de vida pesada que não foi resolvida e nem procurou ajuda. Né? Infelizmente, feridas, né? Cheio de recalque também, inveja. E aí, o que é que eu faço? Olho com empatia e devolvo. E amo ao mesmo tempo. Eu pedi a Deus o dom de perdoar e de amar. E olhar assim com misericórdia. Foi do dia para a noite? Não foi. Mas foi uma construção. E que eu ainda estou sendo construída todos os dias por Deus. Ficar escutando, né? E aprendendo também, porque, querendo ou não, assim, essas histórias, né, faz com que a gente reflita também e aprenda, né, a amar, olhar o outro de forma diferente. Que não é fácil, né? Não é fácil. Muitas das vezes eu já cheguei, dei a paz do Senhor, com essa minha paz do Senhor, e o pessoal me trouxe na cara. Eu disse, Senhor, é sobre ela, não é sobre mim. Então, automaticamente, na minha mente, eu já converso com o Espírito Santo assim, coloca amor, coloca graça. Então, eu acredito que Deus
pela sua misericórdia, não que eu sou merecedora, mas pela misericórdia de Deus, assim, não, minha filha, você já chegou em um nível, a um estado, né, que agora sim, a promessa vai ser concretizada sobre a sua vida. Porque o próprio Deus é que fala, né, foi até o nosso pastor presidente, o nosso pastor Silas, e fez com que o meu nome estivesse ali. Não porque eu sou merecedora, mas porque a graça e a misericórdia de Deus foi e falou com o nosso pastor, né, que é um homem sensível à voz de Deus. E eu sei que Deus foi quem revelou a ele o meu coração e a minha integridade. Sim, sim. E, assim, o Senhor, ele revelou o seu secreto, né? Sua intimidade, a sua oração, e chegou lá, né, para se concretizar a promessa. E eu já servi aqui com muita força, com muito amor, e como você disse logo no início, assim, já era notório, né? De estar muito presente, de fazer gabinete pastoral, sem ser pastora, mas já fazia, né, aconselhamento, já sempre fui muito, muito presente em todas tudo que acontece aqui na igreja, estou muito presente. Sim. E principalmente com as mulheres. Então aí o próprio Deus, ele que é o dono, né, de tudo e que vê todas as coisas, e o Deus também tem recompensa, não que a gente faça pensando nisso, mas o nosso Deus, que ele é bondoso e não deve nada a ninguém, e a promessa estava ali. Então, assim, não, chegou o tempo, ela está pronta. Sim. Quer dizer, a gente vai se preparando todos os dias, e a responsabilidade é bem maior. Sim, né? Sim. A senhora teve medo desse... Querendo ou não, a responsabilidade traz um peso, né? Traz uma preocupação. Quando a senhora soube, teve esse medo? Ah, sim. É assim, é a responsabilidade no sentido de... Ela multiplica, né? Ela multiplica. No mundo espiritual, ela multiplica muito mais, né? Porque quanto mais de nível você sobe no mundo espiritual, mais o inferno também contra-ataca. Então, eu senti muito mais o mundo espiritual, né, se movimentando com uma intensidade bem maior do que eu já sentia. Então, eu percebi esse desafio, essa afronta no mundo espiritual mesmo, sabe? E aí é onde a gente tem que dobrar mais as nossas orações, estar muito mais próximo de Deus, buscar muito mais ao Senhor, porque realmente o inferno, ele não está de brincadeira. Sim, sim. E a gente tem que estar preparado. Sim. A senhora acha que a sua formação como psicóloga auxiliou com o pastorado? Sim. Muito. Nossa, e é tão gratificante ouvir de pessoas, porque a gente está aqui na Caxangá há mais de 12 anos. Então, tem muita gente, né, do início que conheceu a irmã Érica, que lavava banheiro, ninguém sabe. Mas aqui, quando começou, eu lavava banheiro. Eu lavava as cadeiras de plástico, eu varria a igreja. Então, assim, todo o início, tem pessoas que estavam nesse início, que está também até hoje. Então, ver aquela Érica, né, também meio que desajustada, né, no temperamento, né, meu temperamento é colérico, né. Somos. Né? Então, assim, só que hoje esse temperamento ele foi transformado. Então, essas pessoas que têm mais intimidade, né, das antigas, dizem, nossa, pastora, como eu vejo Deus na sua vida. Como a senhora mudou? Eu fiz, pois é, o colérico está aqui, mas está transformado pelo sangue de Jesus, está transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, que ele é que transforma, que controla e vai ajustando. Então, assim, isso é muito gratificante, mas isso também a psicologia cooperou muito. Porque, primeiro, quando eu entrei na faculdade, a pressão era muito grande dos professores. Diziam assim, vocês precisam fazer terapia. E isso foi o semestre, anos e semestres e anos. E eu ouvindo aquilo, o que eu fiz? Logo no primeiro ano, eu já fui fazendo minha terapia. Né? Para cuidar do outro, você tem que estar bem resolvido. Né? E aí, isso só somou para o reino. E aí eu comecei a entender o porquê. O porquê de tanto levante de mulheres. O porquê, né? O porquê disso. Então foi muito
né, Deus foi me dando as ferramentas e mostrando, né, que eu precisava também, né, estar ajustada, regulada, curada, para que eu pudesse entender aquela que estava ferida, que é a igreja é um hospital. Então eu comecei já a olhar aquela mulher, já não olhava mais com raiva, já olhava com empatia. Comecei já a olhar com empatia, com misericórdia, mesmo ela dizendo coisas assim, sabe? Porque é bem interessante que acha que líder ou pastora parece que a gente não escuta nada, parece que não é ofendida, né? Mas hoje em dia, quando eu escuto, eu dou aquele sorrisão, abraço, respiro fundo, abraço e procuro ajudar para quem quer, porque também a gente tem que respeitar. Tem gente que não quer e tudo bem por isso, mas eu faço a minha parte. Mas a psicologia me ajudou muito e tem me ajudado bastante. Sim. Inclusive também nos atendimentos pastorais, individuais. Sim, muito, porque a ciência junto com a palavra de Deus, elas são fenomenais. Então, cada palavra você já sabe, já tem um discernimento, o que é espiritual e o que é emocional. Já tem esse discernimento, já sabe separar aquilo ali. A gente sabe que, assim, no mundo cristão atualmente, tem se falado muito, né? As pessoas estão tendo ciência de saber separar o espiritual e emocional, mas não foi sempre assim. Eu acho que a nossa igreja, por ter um pastor e uma pastora que são psicólogos também, a gente se avança ainda mais, né? Nessa questão de saber diferenciar, mas no mundo cristão, de uma forma geral, ainda é tudo muito misturado, né? Tem um tabu de se falar, acha que é tudo espiritual ou tudo emocional, não se sabe, assim. A senhora já viveu alguma experiência, assim, que a senhora percebeu, assim, que a pessoa estava precisando de ajuda para saber diferenciar esse emocional e desse espiritual, e a senhora conseguiu ajudar a mulher? Sim, porque assim, vem muito com a parte da religiosidade. E aí você identifica que é algo muito, muito emocional, da saúde emocional. E aí, no gabinete, né, pastoral, eu identifiquei isso. E aí eu fiz justamente, né, orientei e fiz um encaminhamento. E aí a pessoa depois veio me agradeceu, que realmente não tinha nada a ver com algo que era espiritual, mas era muito mais emocional. E aí essa pessoa realmente ela conseguiu, né, se ajustar emocionalmente e viver uma vida mais em paz, mais tranquila, que, claro, já vai transbordando para as outras áreas, né? Sim. Somos seres completos, né? Biopsicossociais, então tá tudo envolvido por aí, né? Tudo num só. E falando um pouco mais, assim, das mulheres vitoriosas em si para o ano 2024. Curiosidades. Vou aproveitar que a gente tá por aqui e saber as curiosidades. O que a senhora tem preparado para as mulheres vitoriosas esse ano 2024? Vai ter algum tema específico? Vamos seguir o tema da igreja, que é o ano do servir? Como é que vai ser? Nossa, a gente já colocamos, né, no Instagram das Mulheres Vitoriosas, e já é algo de costume nosso. Há 2 anos atrás a gente já vinha nessa pegada de reuniões de liderança e de mentorear. E aí é nesse momento, né, que a gente tem, que é justamente na Santa Ceia, né, na primeira Santa Ceia, e antes, que é colocado antes da Santa Ceia, né, fica aqui no café, quando dá 9 horas, 9h30, a gente encerra para poder ir para a Santa Ceia, ouvir o nosso pastor presidente. Mas é na mesa, na comunhão, onde eu escuto as mulheres, né, essas jovens, tem jovens, tem adolescentes e tem mulheres mais maduras. Eu faço essa junção, né, de faixa etária, de gerações, né? E aí é nesse momento que eu escuto as dores delas, as dificuldades, e aí a gente oramos juntas, mas também projetamos juntas. E sempre falo para elas que é um conjunto. Não é o que eu quero, é o que é o melhor para o departamento do MV. E a gente tem visto, como você disse, né? Tem sido uma referência,
Porque o que a gente tem construído aqui por trás dos bastidores é o que a igreja e uma grande parte já vê o resultado. Então, tem sido algo assim muito gratificante. A gente já temos o tema Dá só um spoiler. Já temos o tema da nossa conferência. Eu acho que esse podcast merece um spoiler. Ai, meu Deus do céu! Temos o tema já da conferência. Temos também já as cores. Estão já, olha só, que foi agora, né? A Santa Ceia foi domingo, né? Qual foi a data mesmo da Santa Ceia? Foi 7. Então, ai, quem vai Pronto, chega que eu tô tão empolgada. Pronto, ontem, dia 7, não é isso? A Santa Ceia, a gente já resolvemos muita coisa. E algo que o pastor falou na Santa Ceia, o que já estava projetado no meu coração, é que a gente vai fazer visitas em hospitais do câncer. Então, quando o nosso pastor presidente falou ali que vai ter cada departamento, vai fazer visitas, né, em algumas instituições, eu disse, Senhor, muito obrigada, porque o Espírito de Deus já tinha colocado isso no meu coração. Então, uma das coisas que a gente vai, né, continuar indo para o monte, né, que a gente já tinha isso como costume, né, aos sábados. Temos a consagração MV, mas também vai ter a consagração da gente ir ao monte. Vai ter visitações nos hospitais do câncer. Estamos também preparando muitas coisas que... eu não posso falar tudo! Mas elas estão super, muito empolgadas. E aguardem, porque o MV Caxangá 2024 tá sem freio pra servir. Sim. Não pode nem dar spoiler se vai seguir a temática de servir. Sim, vamos sim. Servir assim. E a gente já tem até o texto como base para o tema, mas vai ter sim. Vamos seguir a visão do servir, mas vem uma palavrinha extraordinária que vai se encaixar com o ano do servir e o texto base para o tema. Vai ser tremendo. Tá com muita expectativa pro ano 2024. Muita expectativa. Começou agora, né? Começou agora, mas a gente já está com muitas. O bom é que essas mulheres, eu não sei quem é, mas quem mais ama servir aqui, porque elas vêm, eu louvo a Deus pelas mulheres vitoriosas da DEVEC Caxangá, e quando eu falo as mulheres vitoriosas da DEVEC Caxangá, são as adolescentes, são a juventude, as obreiras, nossa, a recepção. Gente, eu fico regozijada. Até a Lídia, a comunicação entra com a gente, né, forte, porque é algo assim, é um povo diferenciado. Sim. É um povo que chega junto, sabe? E quando termina as conferências, parece que ninguém tem casa. Sim. Porque a gente já fica aqui, por trás dos bastidores, celebrando, se abraçando, agradecendo a Deus. Ninguém nem imagina o que acontece por trás dos bastidores quando todo mundo vai embora e fica toda a equipe e os voluntários também. Então, eu acho lindo isso aqui. É realmente a unidade que a gente está colocando em prática aqui, de uma forma saudável, mas de uma forma leve também. Sim. E eu louvo a Deus, eu fico muito feliz, muito regozijada, emocionada de tanta gratidão que eu tenho com a DEVEC Caxangá. Sim. Eu acho interessante a gente falar, né, também de uma conquista que a gente teve como mulher da DEVEC de uma forma geral. Porque antigamente, alguns anos atrás, a gente ainda conseguia ter essa divisão. Adolescentes, né, jovens e mulheres vitoriosas. Era uma coisa muito distante uma da outra. Por mais que, assim, as são mais maduras, as outras são muito jovens, tinha aquele distanciamento. E no ano passado, cada vez mais a gente conseguiu interligar. Todo mundo ama muito trabalhar com a outra faixa etária, né, que a gente diz. Mas, assim, são gerações realmente que trabalham juntas. E uma aprende com a outra, né? E a gente tá
se permitiu viver. E foi tão espontâneo assim. No início, todo mundo ficou nervoso, não foi? Como é que vai ser isso? Mas depois, desde a primeira experiência, surgiu algo foi tão natural que todo mundo amou. E hoje, foi realmente uma conquista de todas as mulheres, né? Que hoje é muito natural. Né? Então, assim, todo o culto das mulheres vitoriosas tem adolescente envolvida, tem jovem envolvida, tem toda a faixa etária. É algo assim. Isso. E isso partiu da visão da nossa pastora Elisete. Então, todas as vezes que eu ia à reunião, ela falava sempre sobre isso, da gente trazer essa geração nova, né, para perto, para a gente poder mentorear, para poder estar perto, ajudar, né, e fortalecer, né, esse povo, né, tanto as adolescentes como as jovens. Então, eu disse, não, peraí, eu não posso só ouvir e não colocar em prática. É a minha pastora, é a minha mentora. Então, quando eu trouxe isso na prática, uau! Aqui foi um diferencial muito grande. É tanto que elas, hoje, já chegam sem a gente ficar pedindo. Sim. Quando você como líder das femininas, sim, né? Isso eu também agradeço muito a Deus pela sua vida, porque foi através da sua vida também, né? Que todas as vezes que eu chegava para você, para trazer mais para perto, você também entrou nessa visão e juntas fizemos esse diferencial. E aí agora vem as adolescentes também. Então, assim, isso é muito gratificante, porque elas no encontrão, por exemplo. Sim. Né? Foi todo mundo. Aí elas ficaram muito assim, regozijadas porque foram recepcionar a nossa pastora. Sim. E é sobre isso, porque isso não foi só um encontrando. Isso já vem acontecendo aqui, né? Então, eu fico assim, isso é unidade. Sim. Estão seguindo uma visão. Sim. Mesmo os nossos pastores presidentes, né? Estando ali no Rio, mas a Devec Caxangá está honrando a visão, a autoridade, a palavra de Deus, né? E a unidade nessa igreja. Na prática. É sobre isso. É sobre isso. eu fico vendo, porque assim, quando eu encontro outras meninas, né? Outras mulheres, gente, vocês são muito unidas. Todo mundo pergunta, né? Quando vê nas redes sociais, porque a gente acaba apostando tudo que a gente faz junta. E pergunta, vocês são muito unidas, vocês constroem mesmo junto com as mulheres vitoriosas, com as adultas. Eu digo, a gente decidiu, né? Fazer tudo junto e acabou dando muito certo. Inclusive, né, vai ter agora, né, o culto das mulheres vitoriosas. Sim. E algumas adolescentes chegaram pra mim e disseram, olha, pastora, vem cá, esse aqui é o meu look. Aí eu, ai, que linda! Eu disse, como assim, gente? As adolescentes, assim, preocupadas, sabe, em estar justamente na cor da paleta e bem vestida, né, bonita, mas comportada. Sim. E eu achei aquilo, máximo, ai, que lindas! E eu estou muito feliz por isso, porque estamos alcançando a visão, né, do reino e daquilo que a pastora tem proposto. Sim, sim. Tem, assim, quando a gente fala sobre essa questão das gerações, né, eu queria trazer um pouco do que a gente trabalhou no Encontrão, sobre legado, né, que é algo bem importante. A senhora já trabalhava com todas as gerações, mas com essa junção acabou que ficou ainda mais próximo. E assim, falando um pouco sobre legado, o que a senhora pensa, né, em estar atingindo todas essas faixas etárias e o legado que a senhora deixa, né, para cada uma delas? Querendo ou não, as visões pela faixa etária são diferentes, as visões acabam sendo diferentes também, né? A perspectiva é diferente. Um adolescente observa da senhora como legado, uma jovem observa diferente, né? Então, como são muitas, né, gerações, né, muito diferentes, é um desafio, não deixa de ser um desafio, mas o que eu quero deixar como legado é você ser filha amada, a sua identidade de filha. Quem sabe que tem a convicção, a certeza de sua identidade de filha de Deus, amada por Ele, você vai longe. Ninguém tem como interferir na sua vida espiritual quando você entende
a sua identidade de filha, quando eu sei que eu sou filha, nenhuma voz contrária, nenhuma voz maldita, nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra de maldição, que eu não vou dar certo. Olha quanto esses jovens, esses adolescentes escutam isso. Você não vai dar para que preste, não vai dar certo, você só faz tudo errado. Quando eu sei quem eu sou nele e quem ele é em mim, essa voz é nada. Porque a minha identidade é que me dá a estrutura para romper e se firmar nele. É você ter uma identidade. É deixar essa identidade de caráter, de ser você em Cristo Jesus e saber quem é ele. O quanto ele é. O quanto ele se importa. O quanto você é amado. O quanto você é amada. Então, se alguém te ama, se alguém deixa de te amar, mas o Pai te ama, eu tenho essa identidade de ser uma filha escolhida e amada por ele. É bonito, né? De ver, de entender, né? Que, assim, a gente tem visto na prática, assim, essa questão da identidade e o quanto isso faz parte, né? De quem a senhora é. E sai muito natural, né? Acaba muito natural. Muito natural, porque realmente, assim, eu só falo aquilo que eu vivo. Então eu falo. Eu sou muito espontânea. Eu sou muito leve. Eu procuro ter uma vida leve, porque a vida ela é cruel. As pessoas são cruéis. E se você se permitir a isso, você morre espiritualmente. Então eu vou criando um bloqueio. Que bloqueia uma blindagem espiritual. Peraí, não sou isso que está pensando. Não sou. Olha aqui meus frutos. Eu não sou só os erros. Eu sou os frutos. Eu tenho mais frutos do que os erros. Os erros não me definem. Mas o meu legado está me definindo em Cristo Jesus. Uau! Ele é fidelíssimo demais. E o cão se irrita com isso. Porque ele quer que a gente perca a identidade. Ele quer manchar a nossa identidade em Cristo Jesus. Porque ele só quer lançar os nossos erros. Enquanto Deus já perdoou, o quanto Deus já nos restaurou e o quanto Deus está fazendo algo novo. Mas ele insiste em lembrar e dizer que você é o que você errou. Só que não. Você é o que Deus diz que você é. Quando você se arrepende, quando você se entrega. E os frutos, consequentemente, estão vindo. Vai ter 2, vai ter meia dúzia, né? Vai ter meia dúzia que vai insistir em trazer algo que não te pertence mais, que já ficou pro passado. Mas eis que faço uma coisa nova. Esse é o Deus que faz uma coisa nova. Todas as manhãs. Todas as manhãs. Porque as suas misericórdias elas se renovam a cada manhã. E quando eu me arrependo, e quando eu me prostro, e quando eu chamo Ele, aí sim, a gente vive livre, cumprindo com o propósito e deixando o legado. A gente tem que se apegar a quem quer ser ensinado, a quem quer estar perto de você e ser mentorial. E deixar quem não quer livre. E tudo bem por isso. Mas você não é os seus erros. Você é aquilo que Deus diz que você é. E que os frutos que você está deixando. Não se prenda ao passado, mas prossiga para o alvo. Isso que nós temos que colocar em nós. Prosseguir para o alvo. Nós temos um alvo. Nós temos um propósito aqui. E a gente não pode se prender a picuinhas. A gente que está enferma, a gente que tem inveja, a gente que quer ser você, mas nem consegue, tudo bem. Que até
imita, mas não consegue dizer assim, você é boa nisso. Hoje, eu tenho o maior prazer de elogiar uma mulher, de mentorear e dizer, você fez extraordinário isso aí. Aquilo que eu não conseguiria fazer. Porque eu tenho que ser sincera e ser humilde e reconhecer que o outro é melhor do que eu em algumas áreas. E que eu também tenho áreas que eu sou melhor do que o outro. Eu faço melhor. Mas isso não é o melhor de superioridade. É em excelência para o reino. E isso não vai me diminuir quando eu elogio e reconheço. Não me diminui. Muito pelo contrário. Essas mulheres, estão somando comigo no reino. E elas sabem que todas as reuniões, o quanto eu valorizo o que elas têm feito e quanto elas têm crescido, porque nós precisamos ser validados naquilo que nós fazemos. E quando eu faço isso, eu não me sinto menor. Em nenhum momento eu me sinto menor para elas. Mas pelo contrário, eu fico feliz. Porque naquilo que eu estou mentoreando, elas estão fazendo melhor do que eu. Isso sim é reino, é legado, é saber quem é você no reino e em Cristo Jesus. E saber, assim, tem uma frase que as pessoas falam muito na internet, o brilho do outro, né? Não é porque o outro brilha que o seu brilho apaga. Valorizar o brilho do outro não quer dizer que o seu brilho apagou, né? Pois é. De Valor... jeito nenhum. Ainda mais, né? Acaba todo mundo brilhando junto. Ah, é maravilhoso. E fazendo pro reino. É por isso que eu chamo tudinho. Vem. Chamo mesmo. E eu poderia não agir assim, diante de tantas coisas que me aconteceram. Mas ficou no passado. E ninguém pode levar uma culpa de outro. Então, uma mulher curada, uma mulher restaurada, deixa o passado no passado. E avante. Prossiga. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Porque a gente sabe que a senhora, além de pastora, a senhora atua na psicologia, a senhora é mãe. Então, assim, a senhora gosta de fazer exercício físico. Todo mundo que lhe segue no Instagram sabe que de 5 horas da manhã a senhora tá lá na academia. Ai, meu Deus. E, querendo ou não, é muita coisa, né? E uma pessoa que tá ali fora, uma mulher que tá ali fora, pode olhar e dizer assim, meu Deus, como é que ela consegue dar conta de tanta coisa, né? A gente sabe que são papéis que demandam muito, né, da senhora, de quem a senhora é. E ao mesmo tempo, mesmo se ela tem um prazer, né, tem que ter aquela administração ali, né, de o seu filho ainda é pequeno, ser mãe também, aproveitar, né, para se cuidar, que a senhora gosta, ir pro salão, enfim, como é que a senhora administra tudo isso, todos esses papéis aí? Paz. Lá em Provérbios diz assim, né? Vai ter com a formiga ou o preguiçoso, né? Então, assim, eu tenho uma energia muito grande, e assim, eu não sei se a palavra correta seria essa, né? Mas, assim, eu funciono muito bem cedo. E quando eu falo isso, eu não quero discriminar quem acorda de 10, de 12, de 1 hora da tarde. Não. Eu tô falando sobre eu mesma, né? Que eu funciono muito bem de 5 horas, 5h30 da manhã. Então, automaticamente, as coisas elas vão se encaixando. Sim. E vai dar tempo para organizar tudo e ainda me cuidar, como você disse. Hoje, o meu exercício físico não é algo que pesa. É um prazer fazer exercício físico. Eu faço por prazer, um bem-estar. Não é para ter um corpo bonito. Não é isso. É porque me dá um prazer, um bem-estar. Quando eu estou malhando, eu estou ali com a dopamina altíssima, né? E a endorfina também. Então, assim, é algo assim que me dá um prazer. Então, eu ali não é um fardo, não é algo obrigatório. Eu amo. E aí eu consigo. Quando eu volto, eu já... Hoje, né, que minha mãe agora tá na casinha dela, mas de vez em quando fica lá e vem pra cá. Ela fica lá e cá, né, na casa dela e na minha. Quando minha mãe tá na minha casa, o tempo que ela tá na minha casa, ela tem o prazer de cozinhar. Mas quando ela não está, quem cozinha sou eu. Faço a faxina da casa, ponho a mesa,
cuido de tudo, né? E fica tudo ok. E aí ainda tenho tempo para meditar na palavra, ainda tenho tempo de fazer meus atendimentos, né, psicológico, né, atendendo meus pacientes. Eu ainda venho à igreja, eu ainda prego fora, eu ainda dou gabinete pastoral aqui e ainda lidero com as mulheres, a gente faz os projetos e tenho um momento do meu bem-estar. Eu não abro mão do meu autocuidado, não abro mão, porque é ali onde eu relaxo, ali onde eu me sinto bem. Porque a gente tem que estar bem feminina. A gente tem que ter. Não é porque eu trabalhei o dia todinho faxinando, arrumando, né, lavando roupa, passando roupa, cozinhando, que eu tenho que chegar aqui destruída. Não. Eu sou filha do rei. Eu tenho que estar linda. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me amar. Eu não preciso, para me cuidar, eu não preciso que o outro me ame. Meu marido me ama para poder me cuidar, não. Eu já me amo. E ele vai me amar muito mais quando me ver linda. Sobre isso. Sobre isso. E pra gente cuidar do outro, né? Primeiro tem que cuidar da gente. Né? Isso mesmo. E assim, é interessante ver o quanto a senhora consegue aí administrar tanta coisa. Né? Querendo ou não, por mais que a senhora tenha energia, é muita coisa aí. A senhora consegue, né, fazer tudo e cuidar de si. Né? É importante ver assim, entender que as mulheres também, outras mulheres também conseguem, né? E cada uma com sua personalidade, com o seu jeito, e administrando aí. E cuidar da sua saúde mental, a sua saúde física, né? Ir ao médico, saber como é que está, as taxas, tudo isso coopera. Sim. Então, assim, como eu já faço isso, tem nutricionista, tem ali, né, para fazer academia, vou ao médico, sempre estou fazendo os exames para ver como é que está, para que eu fique bem em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Corpo, quase que não saía. Em todos os aspectos. Corpo, alma e espírito. Não só do espírito, não só o corpo, não, o equilíbrio. Corpo, alma e espírito. E aí vai tudo bem. Sim. Pastora, foi um prazer receber a senhora aqui no nosso podcast. Mas, para finalizar, eu queria que a senhora deixasse uma palavra pra gente, para todo mundo que está assistindo. E, assim, para essas mulheres, com certeza vão ter muitas mulheres escutando a senhora, né? E, assim, para esse ano 2024, para as mulheres da nossa igreja, de uma forma geral, né? Queria escutá-la também para a gente finalizar. Estamos no ano do SEC. Sirva primeiro a sua casa, a sua família, para depois você servir as demais coisas. Põe a tua casa em ordem. Chama Jesus. Serve primeiro em casa. E as demais coisas em vos serão acrescentadas. Tudo vai dar certo. Porque não vai ter filho reclamando. Não vai ter esposo reclamando. Você vai ver que Deus é um Deus de princípios. Servir só na igreja não quer dizer que você está servindo na igreja. Primeiro, a tua casa, a tua família. Depois, vem a igreja, vem o trabalho, mas põe em ordem a tua casa. E aí você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. É essa a palavra que eu tenho para essas mulheres. Serve a tua casa, a tua família, os teus filhos, teu marido. E depois você vai ver o milagre sendo chamado, atraindo o milagre de libertação, de cura, de providência financeira, cura espiritual e emocional. Porque quando a gente cumpre com o princípio, o milagre vem. E Deus faz a obra completa. É essa palavra que eu tenho. Amém. E eu só quero dizer, finalizar, que Ele é fidelíssimo. Obrigada.